Olá, 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 olá. Estamos aqui mais uma vez, eu e a Sandra, para falarmos um pouquinho sobre uma questão que tem afligido essa geração, que é a depressão. Lendo e estudando, eu sou psicanalista e a Sandra passou por essa experiência da depressão. Então nós temos um pouquinho de experiência para fazer alguns comentários aqui relacionados a esse assunto. Uma das coisas que eu percebo, Sandra, é que a depressão, ela neutraliza as nossas emoções, não é verdade? Sim, é verdade. Ela neutraliza as nossas emoções, assim como também ela nos traz perdas de identidade. Então a depressão faz com que você paralise também a sua identidade. Sim, porque você entra num estágio onde você começa a ter reações que você não sabe que está tendo, porque você já não sabe mais quem você É automático essas reações. Essas reações, elas são geradas por causa do trauma que foi desenvolvido e isso passa a fazer parte da sua identidade. Seria isso? Sim, seria isso. Então essas reações, elas passam a ser naturais. Você passa a ter uma vida de desânimo, de derrota, de tristeza, e isso passa a ser para você algo natural. Sim, é como se fosse algo normal. Para você já não importa mais, porque você não sabe nem mesmo quem você é. Então o que vier é lucro. Entendi. Então com a perda da identidade você começa a aceitar os padrões que a depressão gera e assim você começa a viver em cima daquilo ali. Um dia após outro dia, um dia bem, outro dia mal, outro dia trabalhando, outro dia não trabalhando. Você começa, no dito popular, deixa a vida me levar, empurrando com a barriga, é isso? Sim. Não seria, é exatamente isso. É exatamente isso. Sim. E o incrível de tudo, Sandra, é que eu tive percebendo, porque quando eu comecei a atender pessoas, as pessoas elas têm compreensão do que estão passando, mas elas dizem que não tem força para vencer o que está passando. Isso daí é verdade, Sandra? Sim, é verdade. Algumas vezes, principalmente quando você tem filhos, família, você sabe que tem que reagir por eles. Porém, você não tem forças nenhuma para reagir. Então, você acaba se entregando, mesmo sabendo que você precisa ter uma reação. Então, vamos aqui analisar algo. Então, a primeira coisa que a depressão faz é defraudar a sua autoimagem, é defraudar a sua identidade. Sim. Você começa a aceitar um padrão de derrota porque você acha que já não tem mais esperança para nada. Sim, você começa a viver por viver. Entendi. Um dia após o outro e tanto faz o que Então, vier. por isso, muitos não suportando essa vida de paralisia praticam suicídio. Sim, porque não vê mais uma luz no fim do túnel, não vê uma solução. Entendi. Então você é tomado por uma tristeza, um vazio. E quando você não suporta mais, você tenta o suicídio. Você tenta o suicídio. E uma pergunta, Sandra, eu sei que você não tentou o suicídio, mas nós conhecemos pessoas que tentaram o suicídio, sabemos de pessoas que passaram por isso, e essas pessoas sempre alegam que elas não percebem o que elas estão fazendo. Elas só querem aliviar, amenizar um sofrimento que consome a alma delas. Isso é verdadeiro? Sim, eu acredito que elas cheguem ao suicídio. Eu não cheguei, graças a Deus eu não cheguei, mas eu creio que essas pessoas tentam e muitos conseguem, exatamente porque o vazio é muito intenso, então você não tem forças para nada, para você se tornar algo natural. Agora, Sandra, por que disso tudo? Por que existe um sentimento tão defraudador que te paralisa e te faz querer morrer? Como acontece isso? Da onde vem isso? E o porquê disso? Eu acredito que isso vem de traumas. Traumas de todos os tipos, porque todos nós temos traumas, e de vários tipos. Então, esses traumas a gente acaba, muitas das vezes, guardando e carregando eles por muito tempo. E quando a gente não consegue mais resistir, porque chega um momento que você não lidar suporta com esse mais, trauma. você não consegue mais lidar com aquilo começa a te sufocar, mas você não quer botar para fora, você não quer afetar outras pessoas. Então é onde você acaba se confinando de você mesmo, você suprimindo tudo dentro de você. Sim, e ali automaticamente... Aí é onde explode, né? Na psicanálise a gente fala sobre a lixeira abissal.
quando a lixeira abissal ela está cheia, que a lixeira abissal é onde você vai jogando todos os sentimentos que te defraudaram. Só que chega uma hora que explode. Sim. E quando explode, a pessoa ela tem uma reação, uns têm reações agressivas, outras não. Elas simplesmente se prendem, elas simplesmente se escondem, né? Muitos entram para dentro de um quarto e ali ficam enclausuradas e não saem mais dali. E isso começa a ser revelado através das suas atitudes, porque a pessoa deixa de comer, a pessoa deixa de se alegrar, a pessoa deixa de acreditar em si própria. Sim. E deixa de fazer coisas que são simples do dia a dia, um banho, sim, alimentação. Sim. E com isso você vai se defraudando, e quando você percebe, você já não está mais na depressão, você já está numa síndrome de um pânico. Sim, verdade. Você já está na síndrome do pânico, porque você começa a ver coisas onde não existe, sim, a ouvir coisas aonde não foi falado, e você começa a desenvolver um padrão totalmente defraudador ao ponto de você achar que você tem que deixar de existir. Eu particularmente, né, como psicanalista e também como pastor, eu acredito que aí também tem algo espiritual, né, Sandra? Porque não é normal uma pessoa viver dessa maneira, porque chega uma hora que a gente tem que dar o grito, né? A Bíblia fala, o salmista chega uma hora que ele fala assim: liberta-me, Senhor, para que eu possa louvar o teu nome, né? Chega uma hora que nós temos que dar o grito da vitória, se eu posso dizer assim, um grito de libertação. Chega, eu preciso de ajuda. Então, quando a gente entende isso, é de suma importância, porque você só vai aceitar a cura se você entender que está doente. Se você entender que está precisando de ajuda, se você diagnosticar sintomas, aí sim você vai conseguir galgar um caminho de sucesso, porque você vai procurar ajuda. Porque uma das coisas que acontece também com uma pessoa depressiva é que em muitos casos ela sabe que está em depressão, mas não consegue reconhecer que está em depressão. Isso é verdade, Sandra? Sim. No meu caso, por exemplo, admitir que estar doente é algo muito complicado. Então, em muitos você não casos, conseguia admitir, não, eu estou depressiva. Não, por mais que eu soubesse, eu não conseguia dar o grito de liberdade. Porque eu, por exemplo, sou do tipo que eu vou acumulando. Vai suprimindo tudinho, você vai guardando tudinho. Vai guardando, até chegar ao ponto, de fato, de explodir. Mas assim, pelo que eu te conheço, quando você se explode, você não se explode com reação de agressão. Você vai se suprimindo e você vai se enclausurando, não é verdade? Sim. É um meio... Porque eu te conheci assim. Sim, é um meio de você continuar. Agora, uma coisa que é importante, quando a Sandra descobriu que ela precisava de tratamento e ela já estava fazendo terapia na época com uma psicóloga, isso fazia já 3 anos, a Sandra ela tomou uma posição de aceitar os conselhos que eu fui dando a ela, não só como líder espiritual, mas também como psicanalista. E a Sandra, a restauração dela foi muito rápida. Foi algo que de um mês. Um mês e meio. Um mês e meio. A Sandra, ela decidiu. Na verdade, qual foi o processo que eu fiz para que a Sandra saísse da depressão e largasse também, deixasse também a síndrome do pânico? Eu primeiro tive que mostrar a Sandra que ela estava doente. E o segundo passo, eu tive que mostrar a Sandra que havia possibilidade, que havia luz além de tudo aquilo que ela estava sentindo. E o terceiro passo, eu tive que mostrar a Sandra que ela tinha uma identidade. E quando ela descobriu que ela tinha uma identidade, ela descobriu que ela tinha força para se levantar e prosseguir para o alvo. Hoje, a Sandra, ela pastoreia. Hoje a Sandra já viajou para fora do Brasil para ministrar a palavra, né, pregar, dar palestras. E hoje a Sandra está num projeto de um livro. Isso significa o quê? Resultados de uma pessoa que decidiu abandonar um padrão defraudador e recomeçar.
Porque se você não entender isso, você continua dando vozes, dando ouvido a essas vozes, e você começa a paralisar a sua vida e não chega a lugar nenhum. O problema é que chega uma hora que a gente vê que não entra dinheiro, que a gente perde os amigos e que a gente está sozinho, porque ninguém vai querer ir lá dentro do buraco e viver dentro do buraco. A pessoa entra até dentro da situação para tirar a pessoa, mas viver junto com a pessoa ninguém vai querer viver. Uma coisa eu tenho para te dizer: a depressão, a síndrome do pânico tem cura. Hein, Sandra? Tem cura. Tem cura. Eu sou prova viva disso. Isso aí, tem cura, e você pode ter uma vida de alegria, de felicidade, sim. Mas para isso você vai ter que entender quem você é. Você vai ter que aceitar que está doente e pedir ajuda. Terapia não é para maluco. Terapia é para quem quer viver. Então você começa a entender nesses processos que podem ser rápidos, ou de repente vai ser um processo mais longo, mas que de fato vai te permitir voltar a viver. Deus não te chamou para viver a derrota, Deus te chamou para viver o melhor dessa terra. Então eu quero que você se desperte e entenda: a depressão tem cura, a síndrome do pânico tem cura, borderline tem cura, qualquer transtorno tem cura, tem restauração, desde que você entenda o processo e aceite ajuda. E quando você começa a compreender isso, você vai ser instruído a viver o melhor e a ser restaurado. Hein, Sandra, hoje você se sente bem? Completamente. Quanto tempo tem que você você foi restaurada? Mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Mais de 5 Olha só. anos. E você se sente depressiva? Você tem a síndrome do pânico, desespero? Hã? Hoje não. Hoje eu consigo ter um controle total da minha mente, do meu corpo e da minha alma. Então hoje eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa que vivo muito bem e consigo controlar minhas emoções. Interessante isso. E uma das coisas que foi muito legal foi quando nós viajamos para o Chile com uma equipe, né? A Sandra ia estar palestrando lá, eu ia estar palestrando, uma equipe da nossa igreja estaria palestrando. E uma das coisas que a Sandra tinha pânico, pavor, era avião. E eu falei para ela: cara, você só tem 2 coisas: não ir ou vencer esse medo e ver que você é capaz. E de fato foi algo muito interessante, porque a Sandra curtiu a viagem, a Sandra sentou dentro do avião, lógico, tenso, e ela descobriu que a mente dela estava restaurada, porque os traumas são gerados naquilo que a gente passa, né? As situações que a gente passa, né? A mente, ela toma aquele choque e as emoções são afligidas, nos alertando que gerou um trauma. E a Sandra, ela entrou ali, ela fez uma renovação mental, foi resiliente, entrou tranquila, não teve sintomas, não teve medo. É óbvio que dá aquele tremorzinho, né? Aquele apertozinho quando o avião vai decolar. Para mim, que viajo sempre, já viajei várias vezes, até eu tenho, é normal. E depois ela viu, quando ela desceu no Chile, ela: caramba, eu fui capaz e realmente eu estou restaurada. Isso é muito interessante, porque o medo, ele é vencido quando você decide de fato encará-lo. E a depressão nada mais é do que frustração, medo, mágoas, rancores, falta de perdão. Começa a vencer tudo isso e você vai descobrir que você não vai morrer e que é capaz de ter vida, e vida em abundância. E hoje então restaurada, Sandra. Graças a Deus. Isso é importante. Cara, deixa eu te dizer uma coisa: se você precisar de ajuda, entre em contato, a gente está aqui para poder te ajudar espiritualmente, te ajudar com a área emocional. Nós estamos aqui para mostrar para você a esperança porque Deus nos criou para viver o melhor da terra. Então, eu como psicanalista te dou esse conselho: você pode, você vai e você vai chegar aonde Deus determinou. Basta você querer. Um forte abraço.